Bom, aqui quem está falando é a Nájila. Doutora Nájila, doutora em tecnologia, porém com salário. O meu salário, gente, eu ganho R$ 3.000 por mês, viu? 2.400 porque eu sou idosa. Mas eu sou doutora e eu não vou lançar livro nenhum. Então, vou fazer umas críticas aqui ao governo Lula, ao governo democrático, ao governo brasileiro. Nós somos o primeiro país do mundo a ter mais faculdade de medicina. A sobrevida do brasileiro não passou de 70 anos. O Brasil deve estar entre acho que em 17º ou 16º lugar em violência, estava. Pode ser que depois, agora, nos últimos 6 meses, a extrema-direita esteja correndo, ou a direita esteja correndo para diminuir um pouquinho a violência. E eu, né, estou falando. Então, é o país que tem mais crimes absurdos, comparado com o que tem na África. É um país de endemias e pandemias. E eu provo. Hoje, aqui na cidade de Curitiba, deve ter um médico para 20 habitantes. Não, exagero. Um médico para 60, 70. É isso aí. E tem filas e filas de espera nas emergências. É o Brasil. E se não tem, acho que 50% ou 60% do que ocorre nos tribunais é por erro médico. E é o Lula. Parece que agora ele fez um contrato com a China de fazer uma ferrovia. Depois que a Nájila falou, ele está se explicando que vai fazer uma ferrovia. Doutora Grace Hoffman. O Hoffman foi o advogado da minha licença médica. Podiam ter feito em 3 meses, sabendo quem eu era, o tanto que eu servi ao presidente Lula, inclusive impedindo ele que morresse numa cadeia suja aqui no estado de São Paulo. Foi por mim que a inteligência brasileira não fez, porque eu pedi. Mas ele é ingrato. Ele não acredita em nada que a gente fala. A Janja é um aparelho montado, ela não tem capacidade para falar do TikTok. Tá todo mundo falando. Parece que eu não tô tendo retórica, né? Parece que eu não tô tendo eloquência, porque a maneira que eu estou falando assim é uma maneira muito simples, né? Eu estava vendo agora o Ibrahim da Burkina Faso. Que inocência. Ai, ai, a guerra é necessária, sim, mas o Brasil é o país da paz. O país é o país da paz. Ai, meu Deus. Eu escrevi, eu escrevi 3 páginas hoje e eles já tinham usado o que eu fiz no meu drive. Eu não vou lançar livro nenhum. Porque eu sou doutora. Eu quero uma aposentadoria decente.
Eu quero meu doutorado porque eu não reprovei em música. Eu provei que eu conhecia todo o sistema da TI da Universidade Federal e foi implantado alguém do Bolsonaro ali dentro para me reprovar e o PT se aproveitou disso. As provas estão lá. Foi molecagem de artista, os próprios alunos ali. Todo mundo sabe. Eu propus tese de mestrado em música. Eu fui chamada para a Capela Santa Maria para trabalhar quando eu tive um internamento ilegal, com erro médico, ocasionado por políticos, indiretamente por políticos, pela elite da diplomacia, por palhaçada. Eu sou uma doutora, eu não sou louca. O meu processo do INSS, ele vale milhões. Porque a doutora Rosângela Armes fez um algoritmo fictício. E a Grace Hoffman não ajudou em nada. Foi tudo no Paraná. A Grace Hoffman, ela é nojenta, ela é incompetente. Continua a matança de índios, continua o garimpo ilegal, continua tudo ilegal. Quem fez, fez. Cooperativas, tem grandes cooperativas no Brasil. Eu conheci grandes cooperativas, aprendi a plantar mais de 6, 7, 10, 15. Conheço mais de 5 tipos de plantio de cogumelos. Fora ervas medicinais. Não faço porque eu não quero. Porque eu não quero. Porque quando eu quis, eu fui impedida de fazer várias vezes. Porque eu sou doutora, eu sou médica. E a corrupção começou em Cianorte. E o governador do estado do Paraná sabe, o ex-governador do estado do Paraná sabe. O Bolsonaro sabe, mas se aproveitou porque está envolvido até os dentes nessa palhaçada do INSS. Comprometeu o general Mourão, comprometeu toda comprometeu a elite das Forças Armadas brasileiras. Fui eu que falei sobre as eleições da Venezuela. Eu que falei. Só queria minha aposentadoria. Sabe o que significa uma aposentadoria de 8 mil reais como médico especial que eu sou? Não é 2, é 8. Eu recebi mais de 15 golpes digitais. 20. Não tem como. Eu cansei de falar que é o mesmo tráfico de dados, é a mesma corrente de dados. Meu projeto foi feito em 2002. Só tinha G7.
G20, não tinha BRICS. Eu só trabalhei na minha vida. Os processos da minha empresa, se for hoje, vale 8 milhões de reais, 20 milhões. Se entrar com ações pelo o absurdo que aconteceu comigo no SUS, são fortunas. São processos caríssimos. Fora o que aconteceu aqui nos últimos 4 anos. Tráfico de influências, peculato, uso de imagem, uso de patrimônio intelectual. Tráfico de dados. O que a Michele Bolsonaro fez e o que a Janja fez é uma falta de respeito à mulher brasileira. As duas. A Michele um pouco menos, né? Porque ela usou a minha parte religiosa. Ela se apossou do que não é dela. Porque quando ela contou as moedas, ela contou uma doutora. Agora a Janja extrapolou, né? E o Lula não é nada disso. Ele não faria nada se não fosse o antecessor dele. Tá cheio de vídeo mostrando que ele dá com a mão e tira com, ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele sempre foi assim. Ele não tem mais recurso nenhum. Agora os ministros dele estão indo para a cadeia. Ele está envolvendo todo mundo. O Boulos, todo mundo. Só não consegue envolver a Janja, a Armes, as terapeutas. As que não estão nem aí, entendeu? Com nada. Porque princípio de ética e moral não tem. De verdade. Não tem noção de administração, de pegar o que está acontecendo verdadeiramente no Brasil em dados estatísticos e fazer algum tipo de análise de metodologia social. Metodologia social. Fazer uma análise urbana real, uma medição onde tem problemas hídricos. Não estão fazendo. Fizeram até 2010, até o 2008. Quando a Dilma entrou, a coisa já foi desgringolando. Que a Dilma não é competente. A Dilma não é competente. E o Lula, ele sempre foi uma pessoa que conversava muito e ouvia muito. Então o Brasil, ele tinha uma dinâmica que funcionou. Ele funcionou pela articulação política, pelo universo masculino em cooperação com o universo feminino. Evidentemente, os trabalhadores. Mas o sindicalismo, entende? As pessoas, elas não sabem mais onde elas estão. Eu não vou fugir. Tiver uma, o que vai ser do Brasil? Quem vai mandar no Brasil? O Lula não lê mais que 3 páginas. Um líder que não lê, acho que ele nunca leu um livro inteiro. É um Hitler do século XXI.
Ele nunca leu um livro. Ele nunca pegou numa. Ele não fez uma guerrilha. Ele nunca foi exilado. O Lula nunca foi exilado. Ele nunca foi preso. A não ser agora. Ele nunca tinha sido preso. Ele foi preso por corrupção. Ele não é o Nelson Mandela. E o Bolsonaro é pior que ele. O Jair Messias Bolsonaro é pior. Porque ele se apoderou da inteligência das Forças Armadas brasileiras e corrompeu as igrejas. Então ele é pior no aspecto social, educacional. Porque você não pode fazer. Tudo bem que o mundo está super evoluído, milhões de galáxias, mundo digital. Agora, se você não tem tua casa arrumada, você não pode arrumar a casa do outro. E isso, quem tem a casa arrumada, aspas, teoricamente, é a Rússia. A China, talvez. China e a Rússia. A Índia ainda está correndo atrás. Analisem bem. Quem que está resolvendo os problemas? É o Trump, não é o Brasil. É a economia americana. O Jair Messias Bolsonaro, ele fez milhões de operações através dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro roubou. E o PT, eu não vou no PT, porque eu fui mais de 40 vezes no PT. E eu não vou de novo. Não vou. Porque eu já analisei várias vezes. É impossível certas atitudes de um setor do PT. Não dá para aguentar. Eu discordo do jeito que funciona o Ministério da Agricultura, do jeito que funciona o Ministério da Saúde, do jeito que funciona o Ministério do Planejamento, do jeito que funciona o Ministério da Indústria e Comércio. Eu discordo. O Brasil, entendeu? Meu Deus do céu! Floresta Amazônica está desertificando. Nós não temos uma base de uma segunda língua. A gente não tem o respeito que, os, que os russos têm com o país deles, que os chineses têm. Nós não temos. Nós tínhamos, mas não temos mais. A sociedade brasileira ela foi corrompida. E os esotéricos estão tentando segurar a bomba que aconteceu. Por causa do. Infelizmente, por causa do cristianismo mal interpretado. Foi o cristianismo mal entendido. Só eu posso falar sobre os 9 R's: reformatação, rememoração, resiliência, revolução digital, o que vocês quiserem. Você mede
um valor cultural de um país, a riqueza de um país, começa pela natalidade e mortalidade. A riqueza, ela está envolvida, a renda per capita é qualidade de vida, é natalidade e mortalidade. E daí tem vários indicadores de saúde. Eu, a Nájila, não posso responder pelos problemas, pelos indicadores de saúde do Brasil, porque eu sou exceção. Eu nasci rica e eu trabalho desde nova. Eu não vivo de graça. Se eu estou aqui sendo ajudada, é porque eu adquiri isso. Não é uma brincadeira o que está acontecendo. É uma coisa séria. De verdade. É um assunto muito sério. A Dilma não é competente. A Dilma não ia conseguir nem distribuir o dinheiro para a América Latina. Foi através de mim. Porque ela não estava conseguindo trabalhar. Porque ela não consegue mais trabalhar direito. Ela não conseguiu administrar o país. Por isso que ela perdeu as eleições. Ela não conseguiu administrar o país. Economia é reflexo de conhecimento. Em vários setores. A começar pela saúde pública. Depois, outros setores. Cultura. Isso é economia, é o conhecimento, é a meritocracia, é o conhecimento, é o diálogo, é a expansão da consciência. Isso é um reflexo. Então você pode ter aí se exerce as lideranças através dos conselhos. O que tem na China e o que tem na Rússia indiretamente, na liderança do grande líder russo. Por isso que a forma de política na Rússia, né, a estrutura política na Rússia é diferente. Claro que teve uma revolução comunista, mas aí é outro setor, outra história. Será que as pessoas não conseguem entender que é um parlamento, é muita gente falando, é muito, e não estão dando conta? Ainda não querem resolver o meu problema? Vai ser um atraso para o país. Cada dia que passa está sendo um atraso para o país. Que eu já poderia estar resolvendo algum problema. Eu não tenho bolsa Prada de 10 mil reais, 100 mil reais. Eu tenho uma bolsa pintada à mão e produzida por mim. Material reciclado urbano que é uma arma, não uma Prada. Como o Haddad toca violão e é um doutor. Como tem várias doutoras. Só que elas são bem mais educadas que eu. Tem jornalistas doutoras, são mais bem educadas. Não são preparadas, né? Não foram criadas na surra.